Que bom. Bom dia, Evelyn. Bom dia, Arthur. Bom dia, Beatriz Sabino, Beatriz Virgílio, Kaique Oguro, Caroline Lima. Ué, tem duas Caroline Lima aqui? Bom dia, Jota. Ué. Bom dia, tá em dobro. Giovana Anjos, Giovana Sena, Heloísa, Isabel, Isabela Herrin, Perini, João, Laura, Leonardo, Letícia Camarinho, Letícia Melo, Lívia Goulart, Luan, Matheus Volski, Pedro Leão, Sofia, Tiago, Thomas, Victor Brito. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Muito bem. Jota. Bom dia. Então vamos lá. Vamos lá para a nossa correção naqueles exercícios de ésteres. Lembram que eu deixei na última aula? Vamos até eles aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos ver onde é que estão. Ô, JR, onde a gente vai poder mandar esse exercício? Pode mandar naquela atividade de exercícios da apostila. Todas podem mandar por lá. Ah, tá, é porque acho que finalizou e aí ela sumiu da página, sabe? Aí eu não sabia onde mandar. E como finalizou? Eu vou dar uma olhada depois do que aconteceu lá. Tá porque dá para você ficar... Bom, dava para ficar enviando vários arquivos na mesma. Agora... Tá bom, eu vou tentar mandar, mesmo ele tá como finalizado. Eu vou ver como é que tá o calendário dele, se não tem algum problema lá, porque os caras fizeram também lá uma manutenção aí no Positivo On no final de semana, não sei se alguma coisa foi afetada, eu vou dar uma olhada. Pessoal, aqui nós fizemos, né, essa Organize as Ideias, aqui nós já organizamos, não? Sim. Vamos adiante, então, que ficaram estas atividades aqui embaixo, para nós fazermos. Então, que é que dê o nome oficial, segundo a IUPAC, para os seguintes ácidos. Então, nós temos ácidos carboxílicos aqui, né? O grupo carboxila, na ponta da cadeia, na extremidade. Essa primeira molécula aqui no item a cadeia carbônica tem 3 carbonos, então vai ser prop, né? Eu vejo que tem grupo funcional de ácido carboxílico, então vai ser o nosso ácido propanoico. Prop de 3 carbonos, an, só tem ligações simples entre os carbonos, oico, porque é um ácido carboxílico. Item B, eu tenho uma cadeia carbônica aqui, que tem 6 carbonos, né? Então, X. Só simples ligações entre os carbonos. An, terminação oico, porque é um ácido carboxílico. Ácido hexanoico. No item C, eu tenho uma cadeia carbônica com 3 carbonos, portanto, prop. Só simples ligações entre os carbonos, portanto, an. E a terminação oico, porque tem o grupo funcional de ácido carboxílico. Tem uma ramificação com 1 carbono, metil. A numeração parte do carbono do grupo funcional, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Notem que este grupo metil não poderia estar nesse outro carbono, que seria o 3, porque se ele estivesse aqui, a cadeia carbônica teria 4 carbonos. Então, não é necessário você dizer que está no carbono 2, porque a única possibilidade de ramificação nessa estrutura vai ser aqui, nesse carbono. Então, o nome vai ficar só ácido metilpropanoico. No item D, eu tenho aqui uma cadeia carbônica com 4 carbonos, portanto, but. Só tenho simples ligações entre os carbonos, portanto, o infixo é an. E o grupo funcional é de ácido carboxílico, portanto, a terminação oico. Preciso numerar a cadeia, porque eu tenho 2 ramificações do tipo metil, e dizer onde estão essas ramificações. Então, o carbono 1 é o carbono do grupo funcional, carbono 2 tem um grupo metil, carbono 3 tem outro grupo metil. Então, este aqui é o ácido 2,3-dimetilbutanoico. Tudo bem, pessoal?
Tranquila até aqui? Sim. 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 Vamos lá para outra página. No item E, eu tenho uma cadeia carbônica principal. Notem que ela tem 5 carbonos, tem um grupo funcional de ácido carboxílico e tem uma ramificação do tipo metil. Bom, a cadeia principal, então, com 5 carbonos pent, só simples ligações entre os carbonos an, e o grupo funcional de ácido carboxílico oico. E eu tenho no carbono do grupo funcional, carbono 1, carbono 2, carbono 3, eu tenho um grupo metil, 3-metil. Portanto, ácido 3-metilpentanoico. No item F, eu tenho aqui uma cadeia principal. Nessa minha cadeia principal, eu tenho 5 carbonos. Eu tenho o grupo funcional de ácido carboxílico. E eu tenho o grupo metil. Outra ramificação é um grupo benzil. Então, a numeração parte do carbono do grupo funcional, da carboxila. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, eu tenho o grupo benzil. No carbono 4, o grupo metil. Eu vou usar a ordem alfabética, B vem antes do M, e vou escrever, então, que esse aqui é o ácido 3-benzil 4-metilpentanoico. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Tudo. Beleza. Exercício 2 aqui, ó. Ao comparar hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos e ácidos carboxílicos de massa molar semelhante, qual apresenta maior ponto de ebulição? Justifique a sua resposta. Então, vamos lá, pessoal. Se essas moléculas desses compostos têm a mesma massa molar, peso molecular, o que vai determinar maior ponto de ebulição são as forças intermoleculares, as forças de atração entre as suas moléculas. Quanto mais intensas forem essas forças de atração, maior vai ser o ponto de ebulição. É mais difícil de você separá-las do estado líquido e soltá-las lá para o estado gasoso. Carbonetos, que são moléculas apolares, as forças de atração são do tipo dipolo induzido, dipolo instantâneo e dipolo induzido. Forças de London, elas são mais fracas, né? Então, o ponto de ebulição desses hidrocarbonetos vai ser menor. Quando você começa a trabalhar com álcool, você já tem as lá no álcool, o grupo OH. E nós sabemos que quando eu tenho grupo OH, hidroxila, eu tenho a ação das forças do tipo ligação de hidrogênio. Isso, então, vai fazer com que o ponto de ebulição dos álcoois seja maior. Mas se comparar os álcoois, né, lá com os nossos aldeídos, você vê que no aldeído você tem a carbonila, né, ligada ali entre 2 carbonos, uma carbonila que tem a presença do carbono secundário. Tem uma certa polaridade nos aldeídos. Nas cetonas. Nas cetonas, essa polaridade faz com que você tenha o tipo de força de atração dipolo permanente, né, o dipolo-dipolo. Já é um pouco mais forte. Se for comparar com os aldeídos, que também tem a carbonila, mas lá na ponta da cadeia, existe a presença desse tipo de força, dipolo-dipolo. Já é uma força mais intensa do que os dipolos induzidos lá dos hidrocarbonetos. Então, os nossos aldeídos vão estar numa posição intermediária. Vão ter um ponto de ebulição menor que dos álcoois, mas um ponto de ebulição maior do que os dos hidrocarbonetos. Agora, se você pega um ácido carboxílico, lembrando, né, um ácido carboxílico, a extremidade da cadeia tem a carboxila. Você tem lá carbonila com hidroxila. Aquela estrutura permite a interação por ligação de hidrogênio em 2 pontos. Além de ter uma ligação de hidrogênio na própria molécula, entre a hidroxila e a carbonila do próprio ácido carboxílico. Então, a gente já vai perceber que, para os ácidos carboxílicos, o ponto de ebulição vai ser maior ainda do que no caso dos álcoois.
pela possibilidade de estabelecer uma maior quantidade de ligações de hidrogênio. Então, nós podemos colocar dentro de uma ordem, né, de crescente, vamos dizer assim, de pontos de ebulição. O menor ponto de ebulição vai ser dos hidrocarbonetos, né? Depois você vai ter os aldeídos, né, na sequência. Depois você vai ter os álcoois, e aquele de maior ponto de ebulição serão os ácidos carboxílicos. Isso em função da nossa maior intensidade de forças de atração intermolecular. Tranquilo, turma? Sim. Muito bem. No exercício 3, que aqui você usa a nomenclatura, né, e escreva também a fórmula estrutural para alguns dos ésteres, né? Então tem aqui o flavor. Esse flavor de pêssego. Pêssego, isso aqui é pêssego. O éster que está envolvido aqui nesse flavor, né, nesse aroma, nesse cheiro, é o formiato de etila. Então, nomenclatura dos ésteres e o que vem depois para dar o nome. Forme, como eu falei para vocês, está associado ao quê? A uma estrutura que tem um carbono. É uma nomenclatura usual, né? Então, formiato quer dizer, então, que antes lá do meu oxigênio, aqui do grupo funcional, está vindo uma estrutura que tem um carbono. Eu poderia chamar isso aqui também de metanoato. Metanoato de etila, porque depois o nome sistemático, então, seria metanoato de etila, mas tem esse nome usual, que é o formiato. Forme é um nome usual que se refere a uma estrutura que tenha um carbono. Logo abaixo tem aqui o nosso moranguinho, né? Então, esse moranguinho, a estrutura, né, que nós temos aqui, o que vem antes do oxigênio do grupo funcional tem um carbono, portanto, eu posso chamar de formiato ou metanoato, nome usual. E o que vem depois é um grupo, que é o nosso grupo butil. Mas, nesse caso, a ligação desse grupo butil, de 4 carbonos, é feita por esse carbono central. Então, é o isobutil. E o nome do éster, então, vai ficar formiato de isobutila. E esse formiato, de nome usual, eu poderia usar metanoato, que é o nome sistemático. Outro carinha que tem um nome usual, aqui a essência, né, o flavor de abacaxi, é o butirato de etila. Butirato, então, você já vai ver que temos 4 carbonos, vindo antes do grupo funcional, e o etila se refere a 2 carbonos que vêm depois do grupo funcional. Então, o nosso butirato de etila, nome usual. Nome sistemático seria butanoato de etila. Aqui a nossa essência, né, flavor da pera, né? Então, ele dá a nossa estrutura aqui. Eu percebo que eu tenho 2 carbonos antes do grupo funcional. Esses 2 carbonos, então, eu poderia, no nome sistemático, chamar de etanoato. Etanoato do quê? O que vem depois do grupo funcional tem 5 carbonos. 5 carbonos pente, portanto, pentila. Nome sistemático seria, então, etanoato de pentila. Mas vocês se lembram que no nome, né, usual, estruturas que aparecem com 2 carbonos recebem aquele prefixo acete. Então, acete se refere a 2 carbonos, na nomenclatura usual. Esse cara, então, será o acetato de pentila, nome usual para o nosso etanoato de pentila, que seria o nome sistemático. E aqui vocês estão vendo aqui a menta, né? Pode ser com a composição da menta, substância que está presente lá na hortelã, em outros tipos de plantas, né? É o nosso acetato de etila. Bom, se é acetato, tem 2 carbonos vindo antes do grupo funcional, então está aqui os 2 carbonos. Beleza?
E o que vem depois do grupo funcional também tem 2 carbonos. Então, o nome sistemático disto aqui seria etanoato de etila. Nome usual, né? Acetato de etila, porque nós temos 2 carbonos lá na nossa estrutura. Tudo bem aqui, turma? Tranquila, tá aqui? Sim. Tranquilo. Posso ir adiante? Pode. Pode. Muito bem, então vamos lá. Sim. Aqui indique para os compostos a seguir a função química a que cada um pertence e o tipo de interação, né, intermolecular presente. Hexano, é hidrocarboneto. Tá? Hidrocarboneto, molécula apolar, portanto, as forças que aparecem ali são dipolo instantâneo, dipolo induzido, forças de London. Pentanal. Pentanal é um aldeído. E se é um aldeído, tem a carbonila na extremidade da cadeia, é uma molécula polar, o tipo de força que aparece é dipolo, dipolo. Butanona é uma cetona com 4 carbonos na cadeia, né? E nas cetonas nós temos a carbonila, carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, presente num carbono secundário, um carbono que se liga a outros 2 carbonos. Molécula polar, portanto, tipo de força dipolo-dipolo. Propan-1-ol é um álcool. E sabemos que os álcoois têm a hidroxila OH ligada a um carbono saturado. Hidroxila sofre o quê? Forças de atração do tipo ligação de hidrogênio. Então, álcoois nós temos ligação de hidrogênio, né, na sua interação intermolecular. Ácido etanóico é um ácido carboxílico. Eu tenho carboxila lá na extremidade da cadeia, carbono que tem dupla com oxigênio e também com uma hidroxila. Isso faz com que essa molécula experimente forças do tipo ligação de hidrogênio. Propanoato de etila é um éster, e os ésteres têm a carbonila presente no grupo funcional. Essa carbonila confere polaridade para essa molécula, e como ela tem polaridade, ela vai experimentar as forças do tipo dipolo-dipolo. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo bem. Exercício 5. O etanoato de pentila está relacionado com o aroma da banana. A fórmula molecular desse flavorizante é... Então, você vai escrever a fórmula molecular dele. O etanoato, você vai colocar 2 carbonos antes do grupo funcional. Vai escrever o grupo funcional lá com a carbonila e o oxigênio na parte de baixo, puxando mais. Quantos carbonos que ele tem que puxar aqui? Pentila, vai colocar 5 carbonos na sequência. E aí você vai, então, contar quantos carbonos, quantos hidrogênios, quantos oxigênios você tem nessa estrutura, e vai chegar na fórmula molecular C7H14O2. O etanoato de pentila, deixa eu ver, acho que não tem aqui nesse exemplo que ele colocou. Tá? Não tem para mostrar para vocês, mas é só fazer a fórmula estrutural, pessoal, e contar os participantes, né? Quantos carbonos, quantos hidrogênios e quantos oxigênios. Vamos chegar aqui no item B, C7H14O2. Exercício 6, ele fala aqui do urucum, né? Urucum, fruto do urucuzeiro, né? Árvore nativa da América. E sua semente é extraída de uma tintura muito utilizada na culinária, conhecida como coloral. A tintura do urucum, quando passada na pele, confere a tonalidade avermelhada, prática comum entre os índios brasileiros. O principal componente do pigmento, né, do urucum é a bichina, estrutura representada abaixo, né? Então está aqui a nossa bichina, presente aí no urucum. Olhando essa estrutura, pessoal, tem 2 coisas importantes aqui. A primeira coisa importante é os grupos funcionais, que vocês já observaram aqui que eu tenho grupo funcional de ácido carboxílico, olha aqui a carboxila, né? E eu tenho também aqui, ó, a presença de um grupo éster,
olha só, aqui eu tenho H3C ligado ao oxigênio, esse oxigênio ligado a um carbono que tem uma carbonila. Então, eu tenho a presença aqui de éster e a presença de ácido carboxílico. E notem uma coisa importante, eu tenho nessa estrutura, na cadeia carbônica, duplas ligações intercaladas. Olha aqui, uma dupla intercalada a outra, 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 outra. Esse tipo de estrutura que tem as duplas ligações intercaladas é o que confere a essa substância essa propriedade de corante, a coloração forte que ela possui. Essas estruturas aqui entram em ressonância, essas duplas ligações, e os elétrons que conseguem passar por aqui, provenientes da luz mesmo, né? Quando você tem incidência de luz, essas duplas ligações começam a saltar de um lado para o outro e começam a emitir uma luz com uma frequência bem determinada que confere, então, essa coloração. Então, a presença de duplas ligações alternadas como essas é que confere essas características ópticas, né, de corantes. Então, vejam lá. Alternativa C, presença dos grupos funcionais ácido carboxílico e éster. Vamos adiante, vamos adiante. Vamos adiante, lá para cima. Aqui, exercício 7. Entre as estruturas abaixo, duas representam moléculas de substâncias pertencentes à mesma função orgânica, responsáveis pelo aroma de certas frutas. A gente começou a falar de aroma de certas frutas, você já fica desconfiado de éster, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. A estrutura A, a estrutura B, C e D. Bolinha pequenininha é o hidrogênio, bolinha branquinha aqui é o carbono, maior, né? E bolinha pretinha aqui o oxigênio, representam os nossos átomos, né? Então, olhando a primeira estrutura, eu já vejo aqui que tem esse carbono ligado a esse oxigênio, e depois eu tenho um carbono que está ligado aqui a outro oxigênio. Então, eu tenho aqui uma carbonila, e aqui eu tenho a estrutura de grupo funcional de éster, né? Então, vejam aqui que eu tenho a estrutura de éster. Na molécula B, eu tenho aqui o carbono ligado a um oxigênio, tem uma carbonila, carbono duplo oxigênio, e aqui eu tenho uma hidroxila, OH. Isso aqui é uma carboxila, isso aqui é um ácido carboxílico. Na estrutura C, eu tenho aqui um carbono ligado a um oxigênio, é uma carbonila, e esse outro oxigênio eu tenho outra cadeia carbônica sequencial. Isso aqui é grupo funcional de éster. E nessa última estrutura, D, eu tenho aqui um oxigênio como heteroátomo. Ele está aparecendo aqui, ó, ligado a dois carbonos. Essa estrutura aqui, então, quando eu tenho carbono como heteroátomo, é de um éter. E como nós sabemos que o aroma de certas frutas é derivado lá de ésteres, as estruturas que podem ser, né, dentro dessa mesma função orgânica, responsáveis pelos aromas, como ele pediu aqui, é a alternativa D, né? Então, as estruturas A e C são estruturas de ésteres. O exercício 8, ele mostra para nós aqui o acetato de etila, um éster, né? O acetato de butila, também um éster, o ácido acético, um ácido carboxílico, e o etanol. Maravilha. Aí ele dá uma tabelinha para nós dizendo o seguinte: ponto de ebulição e solubilidade em água. Do acetato de etilo, ponto de ebulição é mais 77, solubilidade em água baixa. Do acetato de butilo, ponto de ebulição é maior, mais 126, solubilidade em água baixa. Ácido acético, ponto de ebulição 118, solubilidade em água alta. Etanol, ponto de ebulição 78, solubilidade em água alta. Muito bem, vamos ver o que ele quer saber. O acetato de etila é obtido pela reação entre o ácido acético e o etanol. Joia. Sobre a solubilidade em água dos reagentes e do produto formado, estão corretas todas as afirmativas, exceto. Então vejam o que ele disse aqui. Disse que o acetato de etila é obtido a partir da reação entre o ácido acético e o etanol.
e quer saber a solubilidade em água dos reagentes e do produto formado. Então, quem são os caras que nós vamos comparar? O nosso etanol, o nosso ácido acético e o acetato de etila. Então, vejam que o acetato de etila formado tem solubilidade baixa. Vejam que o ácido acético usado como reagente tem solubilidade alta e que o etanol também tem solubilidade alta. Aí vem aqui as afirmações. Vamos ver qual que está errada, né? Ele quer saber a errada. A alternativa A já é a correta, vocês estão vendo aqui, né? A diferença de solubilidade deve-se principalmente à alta massa molar do acetato de etila. Bom, realmente, se você olhar aqui para as estruturas, veja que o acetato de etila, vou voltar aqui em cima, está aqui, ó. O nosso acetato de etila tem uma solubilidade baixa em água, primeiro porque ele tem uma massa molar maior, e ainda porque o tipo de força de atração que acontece aqui é um tipo de atração intermolecular de dipolo, mas é um dipolo, uma força de atração, uma polaridade relativamente baixa, muito mais baixa do que no caso do álcool, né, do etanol, que tem ligação de hidrogênio, e do ácido acético, que também tem ligação de hidrogênio. Então, o que acontece, né? A diferença não vai estar associada somente a essa alta massa molar, porque se comparar as três moléculas, a massa molar do nosso éster, ela realmente é maior, mas não é o que determina nesse caso. Nesse caso, o que está determinando essa solubilidade é o caráter de polaridade, né, do nosso éster, é muito menor do que no caso do etanol e do ácido acético. Então, se a polaridade é menor, o caráter apolar prevalece, a solubilidade vai diminuir. Então, aqui, nós já vemos que essa diferença de solubilidade não se dá principalmente com relação à massa molar. Se dá, de fato, pela polaridade. No item B, ele fala: o ácido acético e o etanol são solúveis em água porque têm moléculas polares. Perfeito, é isso mesmo. No item C, o ácido acético e o etanol podem formar ligações de hidrogênio com a água. Perfeito, e fazem. Né? O acetato de etila tem baixa solubilidade em água porque tem molécula pouco polar. Verdade também. Então, aqui o item que apresenta uma afirmação incorreta, alternativa A. Tranquilo, pessoal? Sim. Muito bem. Aqui tem um textinho, né, porque vocês deveriam ter lido a respeito aí do consumo de álcool, né? Então, ele pedia aqui: o álcool é a droga lícita mais consumida no Brasil. Pesquisa a definição de drogas e diferencie as drogas lícitas das ilícitas. Isso aqui, então, é uma barbada, vocês sabem muito bem quais são as drogas lícitas e ilícitas, né? Quais são os efeitos do consumo de álcool no organismo, né? Então, você tem aí alguns efeitos deletérios, né? Você tem uma intoxicação, você tem degeneração aí de órgãos, né? Fígado, por exemplo. Você tem aí estabelecimento aí de uma dependência química. Enfim, são efeitos muito nocivos, muito ruins. Até aqui tudo bem, pessoal? Esta hora do estudo, vocês, se não fizeram, façam essa hora do estudo. Eu sei que já pedi para vocês, e me mandem lá no arquivinho. E eu vou entrar aqui num assunto novo, né, que é as nossas funções nitrogenadas, né? Agora nós vamos ter a presença do nitrogênio nas nossas estruturas, dentro dos grupos aí das aminas, das amidas e dos nitrocompostos. Deixa eu descer aqui um pouco mais. Vamos lá. Essas horas de estudo são enormes, porque tem que ficar mostrando fórmulas estruturais, né? Tá aí. Funções orgânicas nitrogenadas. Aqui ele mostra, então, na introdução aí do capítulo, algumas cápsulas, comprimidos, hidrágeas, né? Medicamentos, que vocês estão vendo aqui.
O ponto de partida nós discutimos lá na última aula, né? A estrutura da morfina, está aqui do lado. Então, vocês viram que essa morfina se encaixa num grupo de substâncias chamadas alcaloides. Esses alcaloides são compostos que têm o nitrogênio presente em cadeias heterocíclicas. Então, os objetivos aí da nossa unidade aqui, dessa parte de funções nitrogenadas, compreender e reconhecer a importância das regras básicas de nomenclatura para as principais funções nitrogenadas, identificar e compreender as principais propriedades físicas, né, dos compostos nitrogenados, com base na fórmula estrutural, né, e reconhecer as funções presentes, né, nas cadeias carbônicas, que nós chamamos de funções mistas, estruturas que têm vários grupos funcionais, né, de diferentes funções orgânicas. Então, as funções com nitrogênio presente, aí, pessoal, aqui, ó, funções com nitrogênio, funções orgânicas estas, que podem ser, para o nosso estudo aqui, não são só essas, né, mas nós podemos ter as aminas, né, que é a função química. As aminas serão derivadas, então, da amônia, onde o nitrogênio desta amônia, que é o NH3, vai ter uma substituição, né, de hidrogênios por grupos de cadeias carbônicas. Né? Então, você tem aqui RNH2, por exemplo, é uma amina. Eu posso ter NH e tem um R de cadeia carbônica ligado de um lado, e um R' ligado de outro. Também é uma amina. E aqui eu tenho um caso de uma amina, né, terciária, onde o nitrogênio teve os seus 3 hidrogênios substituídos por diferentes cadeias carbônicas, ou cadeias carbônicas iguais. Então, um exemplo disso aqui é a etanamina. Olha aí a etanamina. Eu tenho, então, cadeia carbônica aqui com 2 carbonos ligados aqui ao nosso nitrogênio. Lembrando que o nitrogênio faz 3 ligações covalentes, né? Amidas, eu terei, então, a presença de um carbono que é uma carbonila, olha aqui a dupla ligação com oxigênio, e esse carbono está ligado a um nitrogênio. Então, vejam que esse nitrogênio faz 2 ligações aqui, essas 2 ligações que ele fará podem ser com hidrogênio, ou até mesmo com cadeias carbônicas. Então, esta amida, um exemplo aqui é a etanamida. Olha aí, etanamida. Notem, então, que tem o nitrogênio ligado a um carbono de carbonila, um carbono que faz dupla ligação com o oxigênio. E, por fim, nós temos os nitrocompostos. Os nitrocompostos terão, na cadeia carbônica, essa estrutura NO2. Então, aqui, um caso, o nitrometano, porque eu tenho um carbono na cadeia, né? E o grupo funcional NO2, que configura nitrocomposto. Então, vamos ver cada um deles, né? Como é que são suas características, sua nomenclatura. Vamos para as aminas. Então, as aminas, né, você vai considerar que elas sejam compostos, né, que foram derivados aí da amônia, do NH3. Onde, nesse NH3, o nosso hidrogênio da amônia é substituído por cadeias carbônicas. Então, o grupo funcional da nossa amina sempre vai ser o nitrogênio e se ligando a outros 3 componentes aqui, 3 grupos, né, nesse nitrogênio. Como é que nós vamos, então, trabalhar com elas? Vamos dar uma olhadinha aqui como que elas se derivam, né? Opa, volta cá. Então, aqui eu tenho a amônia. Olha lá a amônia, né? Nitrogênio fazendo as suas 3 ligações com hidrogênio. Se você trocar um hidrogênio por um grupo orgânico, né, R, você vai estar lidando, então, com uma amina primária. Essa amina primária, então, vai ter uma estrutura RNH2. Se você pegar essa amônia e substituir 2 hidrogênios dela por 2 grupos orgânicos de cadeia carbônica R e R', você vai ter uma amina secundária. Então, vejam aqui a amina secundária, está aparecendo aqui o NH, né? E de um lado tem uma cadeia carbônica R conectada, né? E do outro
na outra ligação, uma cadeia carbônica R'. Se você substituir os 3 hidrogênios da amônia, então você terá uma amina terciária. Nessa amina terciária, então, eu tenho um nitrogênio e as suas 3 ligações são feitas com 3 grupos de cadeia carbônica R, R' e R duas linhas. Então, note que R, R' e R duas linhas são grupos orgânicos, que podem ou não ser diferentes, né, entre si. Então, a primeira classificação que nós fazemos aí, né, são com relação à amina ser primária, secundária ou terciária. Tá? Para você dar o nome lá para as aminas, então você vai ter o cuidado de ver que tipo de amina que você está lidando. Se é uma amina primária, então é bem facinho a amina primária. Você vai trocar a terminação de hidrocarboneto, que é O, né, pela terminação amina, se referindo então ao grupo NH2. Então veja essa amina primária que eu tenho aqui. Eu tenho um carbono só, ligado aqui ao NH2. Um carbono é MET. Só simples ligação entre os carbonos, né? E a terminação amina, metanamina. Nessa outra estrutura, eu tenho uma cadeia carbônica com 2 carbonos ligados aqui ao NH2. 2 carbonos, ET. Só simples ligações entre os carbonos, AN. E a terminação amina, porque eu tenho o grupo funcional de amina, o NH2, né, de amina primária. No terceiro caso, vejam que eu tenho 3 carbonos, então começa com prop, tá? E eu tenho só simples ligações entre os carbonos, eu coloco aqui o AN, e cuidado agora, porque o NH2 está ligado a esse primeiro carbono, no carbono 1. Haveria possibilidade de ele se ligar também ao carbono 2. Então, eu sou obrigado a dizer que no carbono 1, eu tenho o grupo funcional amina. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Sim. Sim. Agora vamos ver no caso de ter uma amina secundária ou terciária. Nesses casos, eu vou ter que utilizar uma nomenclatura onde eu vou... Quem são esses grupos que estão ligados ao nitrogênio? E eu vou considerá-los como se eles fossem ramificações, né? Então, veja esse primeiro caso aqui. Eu tenho essa amina secundária, NH. Eu olho quem está ligado a esse NH. Eu tenho um grupo com um carbono, metil, e eu tenho um outro grupo com 2 carbonos, etil. Vou usar a ordem alfabética e vou dar um nome dizendo quem são os grupos que estão ligados e a terminação amina. Então, esse carinha aqui é o etil, metil, amina. Só isso. Nome do grupo ligante. E você vai, então, colocar na ordem alfabética. Vejam essa outra situação dessa amina terciária. Está aqui o nosso nitrogênio. Eu reparo que eu tenho um grupo metil, ligado aqui embaixo. Tem um grupo etil, ligado aqui do lado direito. E tem um grupo propil, ligado aqui do lado esquerdo. Vou colocar o nome desses grupos, em primeiro lugar, utilizando a ordem alfabética. E o amina. Aí. Outra amina terciária, aqui, ó, eu tenho o nosso nitrogênio, e eu tenho 3 grupos iguais, 3 grupos metil. Portanto, se são 3 grupos metil, trimetil, amina. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Olha só, agora nós vamos discutir a questão das forças de atração intermoleculares que aparecem nas aminas. Lembrando que quando eu tenho o nitrogênio, né, ligado ao hidrogênio, eu tenho a possibilidade de ter ligação de hidrogênio. As moléculas que fazem ligação de hidrogênio devem conter o quê? O flúor, o oxigênio
ou o nitrogênio ligados diretamente, né, ao hidrogênio. Então, vejam, nitrogênio tem um par de elétrons livre, e ele ligado diretamente ao hidrogênio, eu vou ter a possibilidade, então, de ter uma força de atração do tipo ligação de hidrogênio. Por quê? O hidrogênio muito positivo, o nitrogênio muito negativo, um polo muito negativo, aqui um polo muito positivo. Uma molécula vai se atrair pela outra através dessa interação. O par de elétrons livres do nitrogênio sendo atraído pelo hidrogênio da outra molécula. Então, eu tenho uma ligação de hidrogênio que acontece aqui, outra ligação de hidrogênio acontecendo aqui, outra ligação de hidrogênio. Se você tiver uma amina primária, comparando com uma amina secundária e com uma amina terciária, há possibilidades de ligação de hidrogênio mais intensas na sua amina, né, que vai ter maior disponibilidade de hidrogênio na sua estrutura. Quem serão elas, então? O ponto de ebulição vai aumentar em que ordem? A sua amina terciária não vai ter nenhum hidrogênio ligado diretamente ao nitrogênio. Todos os hidrogênios foram substituídos. Então, na amina terciária não vai ter essa ação de ligação de hidrogênio. Na amina secundária tem um hidrogênio lá, ligado, né, na estrutura. Então, aí você vai ter ligação de hidrogênio aparecendo. E na amina primária tem 2 hidrogênios disponíveis naquele nitrogênio, 2 hidrogênios ligados. Então, você vai ter 2 vezes mais interação por ligação de hidrogênio. Vai fazer com que o ponto de ebulição também aumente. Deu para entender isso aqui, pessoal? Tá claro ou não? Sim, tá claro. Deu sim, tá claro. Então, olha só. As aminas, elas são substâncias aí que têm uma relativa polaridade, né? E é claro, isso vai depender do tamanho lá da molécula, vai depender dos grupos orgânicos que estão ligados lá no nitrogênio. Então, de maneira geral, quando você tem aminas de massa molar, elas têm propriedades mais intensas no sentido de você ter maior solubilidade em solventes polares, né? Maior volatilidade. Agora, quando as cadeias carbônicas que estão ligadas nelas começam a ficar maiores, essas propriedades vão se modificando. Solubilidade em água, por exemplo, vai diminuindo, né? Ponto de ebulição vai aumentando, volatilidade vai diminuindo. Então, algumas comparações que são feitas aqui nesse primeiro quadro, né? Então, eu tenho aqui o composto orgânico, a fórmula estrutural, a massa molar, né? E o ponto de ebulição. Então, reparem que quando eu comparo 44 por causa do propano, 45 por causa da dimetilamina e para etilamina, e 47 para o etanol, de massa, eles têm uma massa muito próxima uma da outra. Eu percebo que o propano, que é um hidrocarboneto, o ponto de ebulição é bem baixo, menos 42, né? Quando eu vejo aqui a dimetilamina e a etilamina, eu vejo que as duas, né, têm a mesma, mas no primeiro caso, a dimetilamina tem 2 grupos metil substituindo, né, no nitrogênio, e eu tenho somente um hidrogênio disponível para ligação de hidrogênio. Ponto de ebulição mais baixo. Na etilamina, o que eu tenho também? A mesma situação, né? Eu tenho uma cadeia carbônica de mesmo tamanho, só que nesse caso eu tenho 2 hidrogênios disponíveis para ligação de hidrogênio. Tem só um grupo etil ligado. Com 2 hidrogênios disponíveis, eu já faço mais ligações de hidrogênio, o ponto de ebulição já aumenta para 17. E claro, o etanol, nós sabemos que no caso do etanol, a hidroxila, né, determina uma interação do tipo ligação de hidrogênio mais intensa do que no caso do nitrogênio, o ponto de ebulição 38. Tudo bem até aqui? Sim. Tudo sim. Agora vamos comparar aqui com relação às aminas, né? Então, com relação às aminas, o que determina aí o ponto de ebulição vai ser o aumento da cadeia carbônica também, né? Se você tem
uma cadeia carbônica maior, você vai ter maior interação lá por dipolo induzido, isso vai aumentar o ponto de ebulição. No caso da metilamina, veja só a metilamina, que é a molécula aqui mais levinha, né? Tem só um carbono, né? CH3 ligado. Então, ponto de ebulição, menos 6. Comecei a aumentar a cadeia carbônica para dimetilamina. Então, ponto de ebulição já sobe a 7. Na trimetilamina, apesar de eu ter aqui uma cadeia carbônica maior, lembre-se que eu não tenho nenhum hidrogênio ligado diretamente ao nitrogênio, então não tem ligação de hidrogênio acontecendo nela. A contribuição vai ser um pouco mais baixo. A etilamina, eu tenho disponíveis 2 hidrogênios para ligação de hidrogênio, lá no nosso nitrogênio, e a cadeia carbônica um pouco maior. Isso faz, então, com que o ponto de ebulição já aumente para 17. Comparando a etilamina com a propilamina, as duas têm 2 hidrogênios ligados ao nitrogênio para fazer ligação de hidrogênio, mas a cadeia carbônica da propilamina é maior. Então, a temperatura de ebulição vai aumentar para 48. Pessoal, todas as aminas, né, inclusive as terciárias, vão interagir com as moléculas de água por ligação de hidrogênio. Mesmo as terciárias. Então, vejam aqui a situação. Eu tenho aminas primárias e secundárias. Aqui eu tenho uma amina primária e aqui do lado uma amina secundária. Reparem, então, que a molécula de água tem o oxigênio ligado diretamente ao hidrogênio. Os 2 pares de elétrons livres do oxigênio sofrem força de atração pelo hidrogênio, no caso da amina primária. Na amina secundária acontece a mesma coisa. O hidrogênio, que está ligado aqui diretamente ao nitrogênio, vai sofrer atração pelo oxigênio da molécula de água. E nas aminas terciárias, o hidrogênio da molécula de água também sofre atração pelo par de elétrons terciária. Então, aqui também acontece uma força de atração do tipo ligação de hidrogênio. Então, eu tenho aí em água, uma grande solubilidade em água aí dessas aminas. Isso também vai depender, claro, da massa molar, né? Se as cadeias carbônicas forem muito grandes, essa solubilidade vai diminuir. Aminas de menores, mais leves, vão ter, então, uma maior solubilidade lá em água. De forma geral, aqui, as aminas com mais de 6 carbonos, né, aí já passam a ser insolúveis lá na água, né? Mas vão ser solúveis no álcool etílico, por exemplo, porque as cadeias carbônicas grandes, de caráter apolar, conseguem fazer interação com o que tem 2 carbonos ali, então existe uma solubilidade, existe uma afinidade, e éter e benzeno também são porque é um solvente apolar, então você vai ter afinidade de apolar com apolar. Mesma coisa para o éter. Aqui, pessoal, só para a gente ilustrar, né, a aplicação das aminas, né, você tem aí a anilina, né, que é um nome trivial que nós damos aí para fenilamina. Essa anilina é muito utilizada aí na produção de corante, né? Então, aquela anilina lojinha para você fazer a aplicação lá como corante. Na verdade, é uma amina que tem o seu nome sistemático aí, fenilamina. As nossas aminas também estão presentes aí em vários processos, né, de processos químicos, né, a vulcanização aí da borracha, utilizada aí como um catalisador, né? Você tem uma série de corantes, né, orgânicos que são derivados dessa anilina, que também é uma amina, como nós vimos aí. Então, tem uma utilização muito grande, né, nesse tipo de aplicação. Pessoal, tudo bem até aqui? Tudo bem. Sim. Olha só,
Eu preciso explicar agora as amidas. Eu vou levar um pouco mais de tempo aqui, porque tem muitos detalhezinhos. Eu vou deixá-los com esse divertimento aí da hora de estudo, e na próxima aula eu retomo aqui para que nós falemos um pouco a respeito das amidas. Beleza, turma? Beleza, beleza. Sim. Alguma dúvida aí? Dúvidas? Não? Não, nenhuma. Não. Ok, pessoal, vou liberá-los lá para a próxima aula. Um abração aí para todos, fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula. Até, tchau. Até. Tchau. Valeu, falou. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.